Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estão preparados para mais uma videoaula? Essa semana a videoaula é bem legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre as misturas, rever, o que seriam as misturas, e vamos também falar como separar essas misturas, tá certo? Então vamos lá? Nós temos aqui alguns exemplos de misturas, certo? Mas vamos observar com mais detalhes. Nós temos aí um primeiro exemplo. Nós temos um leite, com um café, então um café com leite. E a gente observa que ao misturar o leite com o café, ao final, nós não conseguimos observar os dois. Temos então um líquido único, não é verdade? A mesma coisa acontece com esse outro exemplo aí do meio, que seria um bolo. Estaríamos fazendo um bolo. Ao misturar vários ingredientes, também temos um único tipo de mistura, ou melhor, um único tipo de ingrediente aparente, Você observa aí uma coisa. Ao observar esse aí ao lado, nós temos um arroz chamado arroz carreteiro. Quando a gente mistura vários ingredientes para fazer esse arroz carreteiro, nós observamos vários ingredientes juntos, não é verdade? E o mesmo acontece com aquele lá do cantinho, é um outro bolo. Sendo que naquele bolo nós temos alguns outros ingredientes que nós estamos observando. Então, vamos à nossa matéria? Vamos prestar atenção sobre isso? Algumas coisas a gente observa mais de um ingrediente, e algumas coisas a gente só observa aparentemente um ingrediente, tá certo? Mas todos eles possuem misturas. Vamos observar, então, que toda mistura é formada por duas ou mais substâncias, certo? Cada uma delas nós damos o nome na ciência de componentes. Estávamos falando agora há pouco sobre ingredientes. Na prática, no nosso dia a dia, nós chamamos então de ingredientes, para que a gente possa fazer lá a mistura do bolo, ou de qualquer outra coisa. Mas aqui nós vamos dar um nomezinho diferente, nós vamos chamar de componentes. Os componentes de uma mistura podem ser sólidos, líquido ou gasoso, certo? Nós temos no nosso livro, na página 100, alguns exemplos, Fala sobre o ar é uma mistura de gases, tem oxigênio, tem gás carbônico, certo? Temos também a água do mar. A água do mar também é uma mistura, Tem sal, tem outros componentes ali. E a areia também é uma mistura, tá certo? Algumas misturas nós podemos perceber de forma clara, como nós vimos naquelas imagens anteriores. Outras nós não conseguimos ver a olho nu. Vamos observar mais dois exemplos? A água com óleo e a água com sal são dois exemplos diferentes. Façam aí na sua casa, é muito interessante. Se você pegar a água com óleo, colocá-los num copo, você misturar, sacudir, e deixe-o descansar um pouquinho. Vocês vão perceber que a água e o óleo vão se separar. Diferente de uma mistura de água com sal. Se eu misturar água com sal ou água com açúcar, nós vamos ter uma mistura em que nós só conseguimos também observar um componente. É isso que a gente está observando hoje, na verdade. Lá naqueles exemplos anteriores, nós tínhamos alguns elementos ali, algumas substâncias, que ao serem misturadas, nós só conseguimos ver uma. E outras, nós conseguimos ver dois ou mais ingredientes. E agora com o nome de dois ou mais componentes. Tudo bem? Essas misturas, então, não precisa decorar esse nomezinho, tá? Eu quero só que vocês observem
que existem, então, misturas no nosso dia a dia que são chamadas de homogêneas e outras são chamadas de heterogêneas. O que seriam isso? A mistura homogênea é aquela mistura em que a gente só consegue ver um componente. Depois que nós misturamos, nós só conseguimos observar um componente. Isso, então, é uma mistura homogênea, assim como o bolo que nós estávamos falando lá naquela página anterior. Assim como o café com leite, também que estava lá naquela página anterior, né? Já a mistura heterogênea é uma mistura em que a gente consegue, ao misturar, observar dois, né, ou mais componentes nessa mistura, tá? Mas não precisa gravar esses nomezinhos. Eu quero que vocês compreendam, entendam essa diferença, ok? Quando nós misturamos, nós temos sempre um soluto e um solvente. Então, o que é o soluto e o que é o solvente? Quando nós falamos, nós temos aí, então, dois exemplos, né? No primeiro caso, nós temos açúcar mais água, ou sal mais água, né? Como estávamos fazendo, e a gente observa que soluto é quem será dissolvido, solvente é quem irá dissolver. Então, nós temos aí como resultado uma mistura de açúcar e de água. E essa é uma mistura homogênea. Nós conseguimos ver, né, apenas um componente. É claro que existe a possibilidade de a gente exagerar no açúcar, não é assim? E às vezes fica lá no fundinho do copo. Aí nós estaríamos até vendo dois componentes, ok? Mas uma mistura normal de um pouquinho de água com açúcar, nós só vemos um único componente. Quando nós misturamos o ácido acético com a água, ou misturamos qualquer outro, né? Nesse caso aí, nós vamos formar o vinagre, tá? O vinagre também é uma substância homogênea, que só vemos um componente ao seu final. Mas nós poderíamos também misturar outras coisas, né? Água com álcool, água com acetona, e a gente pode estar vendo um único componente também, certo? Mas no caso do ácido acético da água, o soluto também será o ácido acético. A água será o solvente e a solução seria o vinagre. Quando nós pudéssemos estar fazendo um suco, né? Vamos pensar num suco de garrafinha, né? Que é mais fácil. Aquele suco de garrafinha é líquido também, né? Só que é ele que vai ser dissolvido na água. Então, a água, mais uma vez, é o solvente e o suco que está lá dentro da garrafinha será o soluto. Então, basicamente, todo soluto é aquele que será dissolvido por alguma coisa. E o solvente é quem irá dissolver. Vamos falar um pouquinho sobre os métodos de separação dessas misturas. Observa que essa separação vai ser diferente dependendo do material que nós estivermos falando. É muito fácil nós separarmos substâncias sólidas, não é verdade? Pega um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão cru, é difícil, mas a gente consegue separar. Mistura vários brinquedinhos, várias coisas juntas, você consegue separar. Por quê? São sólidos. Sólidos são fáceis de separar. Mas será que é tão fácil assim separar dois líquidos? Será que é tão fácil assim separar duas substâncias gasosas? Será que é possível? Vamos ver então a partir de agora. O método de catação é um método prático, fácil, manual e que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né? Aí nós temos alguns exemplos. Por que ele é mais fácil? Porque é uma mistura, né? Será usado para separar misturas que são sólidas. Então, nesse primeiro exemplo aí, nós estamos catando feijão, né? Nós temos um exemplo aí da separação dos lixos nas usinas de reciclagem, também é um método de catação, né? Enfim,
tudo que nós separarmos de forma manual, que a gente consiga separar dessa forma aí os sólidos, nós damos o nome de catação. Uma outra forma de separação é a filtração, né? Os filtros. O filtro, ele vai separar, tirar a sujeira da água para que a gente possa utilizar, ok? O mesmo acontece em uma estação, né, de tratamento da água. Claro que é um pouco diferente desse filtro que nós estamos vendo aí ao lado, que é um filtro caseiro, que a gente pode fazer na nossa casa utilizando uma garrafa PET. Mas, numa estação de tratamento, também se utiliza, né, o filtro para que isso aconteça. Observa também que quando nós fazemos, né, um café, nós também estamos fazendo aí uma filtração. Nós colocamos o pó de café lá para poder, dentro desse coador, né? E jogamos a água. Ao jogar a água, o pó fica, né, retido aí, mas uma parte dele passa. E aí a gente consegue fazer o café. Essa é uma filtração bem simples, né, que a gente pode fazer aí também como experimento no nosso dia a dia. O filtro de barro, que é o filtro comum, né, que dentro dele também possui um filtro que vai separar a sujeira da água, tá bem? Mas no nosso dia a dia, a gente também pode fazer um filtro aí, ó, caseiro, bem legal de se fazer, né? Nós podemos utilizar a garrafa PET, que além de tudo estamos reutilizando, né? E podemos separar a sujeira colocando algodão, carvão, areia, cascalhos e no final jogar uma água suja aí, né? E ao final nós teremos uma água mais limpa. É claro que essa água ainda não pode ser tomada, né? A gente não pode bebê-la ainda porque ela possui micro-organismos, então é necessário cloro. Então isso é algo que nós podemos fazer em um laboratório, não é verdade? Em casa até podemos fazer, mas não podemos utilizar, beber essa água, tá bom? Podemos fazer como experimento, mas não podemos beber essa água ainda, ok? Uma outra forma de separação é a separação magnética, que ela é bem interessante. Nós podemos, quando nós temos objetos em que um seja magnético e outro não, nós podemos fazer essa separação. Pegar um ímã, né, e retirando então os objetos que são magnéticos e vai ficar apenas na minha vasilha, né, na minha bancada, os objetos que não são magnéticos. A peneiração também é algo muito simples, né? Se nós tivermos, por exemplo, um monte de açúcar e feijão, um monte de açúcar e com milho, como está mostrando aí ao lado, né? Nós podemos peneirar e tirar. Outra forma é a evaporação, que é um processo bem lento, né? Um processo que vai depender da temperatura. Vamos observar que à medida que o sol aquece, a água vai sendo então evaporada. E a gente tem isso em alguns exemplos aí do dia a dia, né? Para a produção do sal, a água evapora e fica apenas o sal, né? Então há uma separação aí, correto? No ciclo da água, em que a água também se evapora, as impurezas que estão na água ficam retidas. Então, é uma limpeza que acaba sendo feita na nossa água, né, de forma natural. E até mesmo secando a roupa aí, nós estaríamos separando. Outra forma é a decantação. A decantação é deixarmos a água descansar por um determinado tempo, né, em repouso, e essa sujeira vai para o fundo do recipiente e nós conseguimos separar essa água da sujeira. Isso também acontece em uma estação de tratamento de água. Deixa a água descansar e vamos tirar a sujeira. Depois ela passa pelo filtro, que nós já falamos anteriormente. Uma outra forma é a destilação.
sendo que a destilação ela é usada para separar tipos diferentes de líquido, né? Como eu falei lá no início, separar sólidos é mais fácil, mas separar líquidos fica mais difícil. Quando nós misturamos, por exemplo, acetona com água, acetona, aquele de tirar o esmaltezinho da unha, né? Que é líquido, com a água, ou até mesmo com óleo, ou fazermos misturas, né, de vários líquidos, fica bem difícil da gente poder separar, certo? Mas isso é possível através de um destilador. Observa que nesses vidrinhos aí, a acetona no primeiro exemplo está, a água e o óleo estão iguais. No segundo, a acetona está menor, a água está mais ou menos e o óleo está praticamente cheio. Por quê? Se nós colocarmos isso num ambiente, lá, um copinho lá em cima da nossa mesa, e podemos usar até outros ingredientes também além desses, né? Como o próprio álcool, né? A gente pode usar outras coisas. Nós vamos observar que cada um deles vai evaporar, sumir daquele ambiente de uma determinada forma, com um determinado tempo, certo? Por quê? Porque cada um deles tem um momento de evaporação diferente. E isso também pode ser feito de uma forma mais rápida para a gente observar num laboratório, que é destilando. Destilando é colocar aí, ó, nesse potinho chamado de destilador, até esse líquido rosa, nós podemos aquecer para quê? Para que se torne mais rápido essa separação aí. E se fossem colocados esses três que estão aí ao lado, acetona, água e álcool, quando aquecido, a acetona ia ia separar de forma mais rápida. Ela ia sair primeiro, tá? Depois a água e depois o óleo. E dessa forma poderiam ser colocados potinhos diferentes e serem separados esses líquidos. É o que ocorre em uma destilação para o petróleo. Vamos observar. O petróleo é um líquido que a gente extrai da natureza, mas ele é uma mistura também. Tem vários componentes dentro dele. Vamos imaginar como se fosse um bolo pronto. O bolo pronto, que a gente só observa um componente ao final dele, nós sabemos, né, que ele possui vários componentes dentro dele, certo? E é o mesmo que acontece com o petróleo. O petróleo é um líquido mais viscoso, né? Mas que dentro dele tem vários componentes. E à medida que a gente faz a destilação, que é aquele processo de aquecer, né? Colocar o petróleo em algum lugar para aquecer, esses componentes vão saindo de forma diferentes. E essa saída deles, cada parte deles, cada componente deles, então, nós conseguimos produzir alguma coisa. Então, tem gente que fala assim, o chiclete, por exemplo, tem petróleo? Sim. Ué, mas então eu como o mesmo petróleo que sai na gasolina? Não, são componentes diferentes. Um dos componentes do petróleo pode ser usado para gasolina, o outro componente pode ser usado para fazer parafina, o outro pode ser... Ou seja, cada componente separado a gente usa para alguma coisa, assim como num bolo. Cada componente de um bolo de forma separada, nós usamos para fazer uma outra coisa, certo? Vimos então que no nosso dia a dia, nós podemos fazer vários tipos de misturas, não é verdade? Ao produzir um bolo, fazer um suco, né? Nós podemos misturar, né? Mas nós também podemos fazer essa separação. Será que esse exemplo que a Roberta colocou aí agora, né, dos nossos brinquedos, será que eles estariam dessa forma? Olha quanto brinquedo misturado aí nessa nossa primeira imagem e na terceira imagem também, não é verdade? Fica muito mais difícil quando a gente quer procurar algum deles. Então, normalmente, o que a mamãe tem que fazer? Ajudar a fazer, né? Separar esses brinquedos. Essa separação é também uma forma de catação do nosso dia a dia. Parece que está tão distante da gente, mas na verdade nós podemos fazer isso sempre,
né? Separar os nossos brinquedos, separar as nossas roupas, separar os nossos livros. Se cada coisa estiver no seu cantinho, se cada coisa estiver no seu lugar, fica muito mais fácil da gente procurar, né? Às vezes a gente leva um tempão procurando alguma coisa, mas se eu sei a caixinha que ele se encontra, se eu sei o cantinho que ele se encontra, se torna muito mais fácil. Então, no dia a dia da gente, nós também podemos fazer um método de separação manual, mais simples, que é a catação, correto? Então, vamos lá? Que tal vocês fazerem isso essa semana? Organizar um pouquinho, fazer o método de catação, um dos métodos que nós vimos aqui na nossa videoaula. Que tal? Então, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus e vamos lá!